Abra sua Bíblia e deixe aberto, por favor, no Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, por gentileza. Enquanto eu ajusto aqui os tufões, eles sempre são de grande valia para mim. Deixe aberto aí. Na semana passada, nós começamos a refletir sobre quem é Jesus. Até porque na nossa escola bíblica dominical, nós começamos a estudar sobre a vida de Jesus. A nossa revista, o título é A Vida de Jesus. E eu fiz uma pergunta na semana passada e a gente foi conversando. Realmente conversamos na escola bíblica da semana passada sobre quem é Jesus. E no culto do domingo à noite, eu falei sobre Jesus, mas a partir de Isaías. Então, quando a gente lê lá Isaías 52 e 53, Isaías, o profeta mais messiânico do Antigo Testamento, que mais falou sobre o Messias, pregou 600 anos aproximadamente antes da vinda do Messias. Ele vai apresentar Jesus como o servo sofredor, vai apresentar Jesus como o homem de dores. Mas hoje, por exemplo, o Léo, não sabendo que eu ia falar de Jesus, mas o nosso culto é sempre um culto cristocêntrico, né, pastor Adriano? O nosso culto não tem como fugir. A nossa liturgia é uma liturgia cristocêntrica, a gente não precisa nem combinar. Mas o Léo já começou a louvar ao Senhor, a sua primeira mensagem, falando sobre esse Jesus que é o Cordeiro. E aí me lembrou lá João 1:29. Então a gente poderia apresentar Jesus a partir da leitura de João Batista, que aí talvez foi o primeiro encontro que João Batista teve com Jesus. Ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Também vimos e ouvimos o Jesus como o alfa e ômega numa das mensagens. Isso aparece em Apocalipse, a primeira e a última palavra do alfabeto grego. Também vimos Jesus como rei, o rei dos reis, e tanto Léo quanto a equipe de louvor também louvou o Senhor, apresentando esse Jesus como rei. Mas não um simples rei, como rei dos reis. Mas como Jesus se apresenta? É bem interessante, as formas, quando aqui esteve, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como ele se apresentou para as pessoas? Bom, aqui nesse texto que nós vamos ler, e eu vou daqui a pouco dar um pouco do contexto, porque acho que o contexto ele traz algumas informações que são de grande valia para a gente entender melhor o texto, a riqueza do texto. Jesus se apresenta aqui. E aí a gente então vai poder melhor entender como ele se apresenta e como ele fala de si mesmo. Veja aí, Evangelho de João, capítulo 7, a partir do verso 37. Diz assim, até o verso 44. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado,
porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Verso 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Como Jesus se apresenta aos seus nesse texto? Quando eu digo aos seus, aos judeus ali que estavam num momento muito significativo. Por isso que eu disse que entender o contexto sempre nos ajuda na interpretação do texto. Isso aí é uma regra hermenêutica. Mas aqui em especial, porque vai trazer informações muito significativas aqui. Bom, todos os acontecimentos relatados nesse capítulo se desenvolveram dentro de uma festa que ela estava dentre as 3 festas mais importantes que eram celebradas pelo povo judeu. Então, dentre as 3 festas mais significativas, estava essa que eles estavam celebrando. E Jesus, que adorava celebrar uma festa, e Jesus, como um bom judeu, ali estava. Então, quais eram essas festas? A Páscoa, então, que trazia à memória a libertação do povo lá do Egito, não é? Mas eles não estavam celebrando a Páscoa. A festa de Pentecostes, que era chamado também a festa das primícias, e a festa dos tabernáculos, ou das cabanas. E era justamente essa festa que eles estavam celebrando. A festa dos tabernáculos ou das cabanas. E dentre alguns significados dessa festa, eu quero destacar 2. Primeiro, o significado histórico, porque trazia a memória do povo, e principalmente as gerações posteriores, porque ninguém que estava ali vivenciou o que o povo vivenciou na época de Moisés, até porque ninguém viveu mais de 1000 anos. Mas trazia a memória do povo a peregrinação do povo de Israel quando saiu do Egito. E eles habitavam aonde? No deserto habitavam em tendas, em cabanas. Então, durante 7 dias, os judeus adultos, eles que estavam ali no raio de aproximadamente, eu anotei aqui, mas eu não sei se eu vou achar aqui mais ou menos qual é a distância que eles estavam aqui. Mas eles tinham que ficar ali, no raio de 30 quilômetros, eles tinham a obrigação, os homens judeus, de ir a Jerusalém e se reuniam em tendas, dormiam nas tendas, eles não dormiam em hospedagens ou hospedarias. E ficavam ali celebrando. E as tendas ou as cabanas, elas ficavam uma parte aberta para que eles pudessem olhar para o céu. Então, tinha toda uma simbologia ali envolvida. Então, o significado histórico era o quê? Lembrar desse Deus que os guardou, os conduziu até a terra prometida. Esse era o significado histórico. Mas também tinha um significado agrícola. Tanto é que essa festa, quando a gente vai ver em algumas passagens, lá no livro de Êxodo, é chamado também de festa da colheita.
porque era uma festa de gratidão, de agradecimento pelas colheitas que o povo fazia. Terminava-se então as colheitas e era o momento do povo celebrar esse Deus provedor que permitiu que a terra produzisse e eles pudessem colher. Então, todo o capítulo 7 do Evangelho de João se dá nesse contexto da festa dos tabernáculos. E o último dia, então, essa festa era celebrada durante 7 dias. E o último dia era o ápice, era a apoteose. E é justamente a parte da tarde, ou na parte da tarde, onde as tendas elas são desarmadas, e aí a festa ela já vai encaminhando para o fim. Mas havia procissões. E aí o que acontecia? Havia 7 procissões que tinham um trajeto do tanque de Siloé ao templo. 7 procissões. Mas não era algo de ordem fúnebre, algo triste, não. Era uma celebração, Clarinha. E eles iam cantando, alegres. Final de festa, mas não era aquela tristeza, não. Sabe o que eles cantavam? Veja lá Isaías, capítulo 12, verso 3. Porque isso tem tudo a ver com o que Jesus vai se apresentar. Isaías 12, 3. Eles iam cantando o seguinte. Olha só. Diz o seguinte: tirareis águas das onde? Das fontes da salvação com o quê? Com tristeza? Com alegria. Tirareis águas das fontes da salvação com alegria. Era isso que eles iam cantando. A procissão, 7 vezes. Do tanque de Siloé ao templo. Tanque de Siloé ao templo. Eles iam cantando isso. Tirareis águas das fontes. É claro que em hebraico, né? Em português talvez fique estranho. Não dê aí um som agradável, enfim. Mas tirareis águas das fontes com alegria. Por quê? Aí chega no ápice da festa, chega no último dia, e eu fico a imaginar, o texto não diz, mas talvez, pastor Adriano, talvez seja a última ida, a última. Das 7, é a última, a 7ª, que o povo vai lá no tanque de Siloé. Aí Jesus se levanta, talvez ele arruma um lugar que ele se coloca mais alto do que os outros. E aí fala algo muito significativo, que está lá em João, capítulo 7, verso 37. Porque é aí que ele se apresenta aos seus, ou como ele se apresenta aos seus. E é a partir daí que eu desenvolvo o tema da minha mensagem. Veja aí. João capítulo 7, verso 37. Volte lá, né? No último dia, e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se, então ele deve ter se colocado em algum patamar ali, algum lugar em destaque, e disse em baixa voz, em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aqui, queridos, se eu tivesse que olhar para esse texto a partir do que ele me apresenta e responder quem é Jesus, eu diria que Jesus
é a fonte de água viva. Mas entenderam como o contexto dá riqueza para entender esse texto e o tema? Porque tem tudo a ver com o que eles estão vivenciando ali, e é justamente no último dia, no ápice da festa, e é justamente no último dia que acontece as 7 procissões, em que eles vão cantando: tirareis águas das fontes da salvação com alegria. E eles estão diante de quem? Da própria salvação. Jesus é a fonte de água viva. E aí eu quero desenvolver algumas lições aqui, ou apresentar algumas lições importantes. Primeiro, quando Jesus se levanta e anuncia em alta voz isso, para os seus, para aqueles que estavam ali, naquele momento de grande celebração, na apoteose, no ápice da festa, Jesus faz um convite. Mas não é um simples convite. O convite é universal e é feito com grande fervor. Porque eu fico a pensar que Jesus, ele levantou a voz realmente: se alguém tem sede, vem a mim. Então esse convite, ele é universal e é feito com grande fervor. Porque não é o sedento que grita por água. Porque se o sedento gritasse por água, Jesus, me dá água. Não é o sedento que grita por água. É a fonte, a própria fonte que oferece água. É o libertador que está oferecendo a água. Então esse convite, ele é universal. Jesus expressa um grande desejo de salvar a todos. Porque ele diz: se alguém, esse alguém pode ser pobre ou rico, esse alguém, e é claro que ali, na sua grande maioria, estavam os judeus. Mas esse alguém pode ser judeu ou não judeu, seria gentio. Esse alguém pode ser homem, mulher, ou criança, ou ancião. Independe. Esse convite é universal porque é para quem tem sede. Ou melhor, para quem está com a alma sedenta. É isso. É o libertador que oferece a água. Jesus também usou essa linguagem com uma mulher à beira de uma fonte. Isso era muito característico de Jesus, né? Aproveitar ali a oportunidade e a mensagem ficar. Veja lá o que ele vai falar a uma mulher samaritana, lá em João capítulo 4, verso 14. Volte talvez 1 ou 2 páginas da sua Bíblia, ou passe aí no seu smartphone aí, né, o dedo aí, voltando 1 ou 2 telas. Veja aí. Diz assim em João 4,14: mas quem beber da água que eu lhe der, e é Jesus sempre se oferecendo, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar. Para onde? Para a vida eterna. Aquela mulher falou, mas, primeiro, quando a gente olha esse texto, aquela mulher, ela já ficou assim, espantada, ficou surpresa, porque o judeu não falava com o samaritano. O judeu, ele tinha um preconceito muito grande. E ela vai dizer, como pode tu, judeu, falar com o samaritano? E ainda mais, como pode um homem falar com a mulher? Até porque, naquela época, o pensamento era que a mulher era vista como um ser inferior. E Jesus vai quebrando paradigmas, né? Por quê?
Porque esse convite é universal. E ele vai dizer, olha, eu estou oferecendo algo para você. É a própria fonte oferecendo algo. Você tem sede? É o libertador que vai oferecer a liberdade. Não é o aprisionado que está pedindo libertação. Mas também em Apocalipse 22:17 diz algo interessante. Veja lá, por favor. Apocalipse 22:17. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água do quê? Da vida. Está com sede? Venha e beba de graça da água da vida. Por isso que eu disse, o convite é universal e é feito com grande fervor. O convite de Jesus é para quem está com a alma sedenta, pois somente Jesus pode satisfazer, pode saciar essa sede. Chega de viver sedento, chega de buscar em fontes rotas. Aceite o convite de Cristo, meu amigo, minha amiga. Somente em Jesus a salvação. Mas ainda, olhando para esse texto e olhando, eu fico pensando como Jesus, né, se colocou ali e a sua expressão, o seu tom de voz, como deve ter sobressaído, como os discípulos falaram, o mestre está animado hoje, hein? Mas esse convite é para uma experiência pessoal de relacionamento com esse Jesus que é a fonte de água viva. Porque ele vai dizer, olha, se alguém tem sede, vá ao templo, vá à sinagoga. O que diz o verso 37? Se alguém tem sede, venha a mim. É isso que Jesus está dizendo. Jesus se levanta e fala em alta voz. Se alguém tem sede, venha a mim. Não é o templo, não é o sumo sacerdote, não é a sinagoga, não, é a mim. Esse convite não apenas ele é universal, mas ele é um convite para que eu e você, para que nós tenhamos uma experiência, e eu diria diária, real e pessoal com Jesus. Não é uma experiência para desenvolver ou para aderir a uma religião, mas é para iniciar um relacionamento com Ele. E aí, quando eu falo em religião, é um sistema de regras morais. Não é para seguir um sistema de ritos e liturgias. Não. Porque a gente precisa entender que só Ele é o caminho, só Ele é a porta, só Ele é o pão da vida, só Ele pode perdoar pecados, só Ele pode transformar corações, só Ele. É um convite para um relacionamento real e pessoal. É muito interessante que Jesus encontrou com pessoas muito sinceras, religiosos, que buscavam realmente ter um relacionamento com Deus, mas que através de práticas que se tornaram meros rituais, porque para os religiosos daquela época e para os judeus, haviam 3 práticas que caracterizavam uma vida piedosa. Era a oração, era o jejum e era a esmola. Dos 3, a mais importante era a esmola. Mas só que a oração, o jejum e a esmola se tornaram rituais. Tanto é que quando a gente lê o Sermão da Montanha, Jesus vai desconstruir tudo aquilo que os escribas e fariseus ensinavam. Vocês podem ver que quando Jesus vai ensinar sobre jejum, oração e esmola,
Jesus vai dizer assim, olha, não façam como os escribas e fariseus. Ele começa assim, não façam, não façam, não façam, não façam. Porque eles transformaram algo que deveria contribuir para que aquelas pessoas desenvolvessem um relacionamento pessoal com ele em um sistema de ritos, de liturgias, que não chegava a lugar nenhum. E aí Nicodemos talvez fosse um desses homens que trilhou por esse caminho. Nicodemos era um homem respeitado da sua época, era um mestre, era um fariseu. E aí ele queria buscar esse relacionamento com Deus. E certa feita, ele foi à noite, sem que talvez ninguém o visse, falar com Jesus. E veja o que Jesus vai dizer para ele. João capítulo 3, verso 3. Diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, senão o quê, irmãos? Se não nascer de novo. E só é possível nascer de novo se eu e você tivermos uma experiência real e pessoal com quem? Com Jesus. Nicodemos até fez uma pergunta, né? De alguém, como uma criança, mas como é que eu vou nascer de novo? Não tem como eu adentrar o ventre da minha mãe? Mas nascer de novo só é possível através de uma experiência real e pessoal com Jesus. Quero dizer para você, com muito respeito a tudo aquilo que você já trilhou, mas a título de você refletir. Muitos ouvem sobre Jesus. Muitos já leram sobre Jesus. Muitos até já falaram sobre Jesus. Mas, infelizmente, talvez nunca tiveram uma experiência real e pessoal com Jesus. E hoje, Jesus está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim. É a mim. Não é um sistema religioso. Não é uma denominação. Não é um sistema de regras morais. Não. É a Ele, a Jesus. Muitos nunca beberam da fonte de água viva, que é Jesus. Esse convite, além de universal, é um convite para uma experiência real e pessoal com Jesus. Aqueles judeus estavam festejando o ritual, mas a religião não podia matar a sede da alma deles. Mas, em segundo lugar, não apenas eu vejo um convite, mas Jesus oferece vida pura. No verso 38 de João capítulo 7, diz lá: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios. Jesus não fala aqui de um poço, não fala de uma cisterna, não fala de águas paradas e lodacentas. Ele fala sobre rios que fluem, que correm, que levam vida limpa e pura. É isso. Rios de água viva. Coisa limpa, água pura. E como isso faz diferença? Água limpa, água pura, que gera saúde, saudável. Jesus ofereceu isso para Zaqueu. E a partir do momento que ele aceitou, ele passou a ter uma vida limpa, uma vida pura. Tanto é que ele, que era um corrupto,
ele que tirava dos pobres, ele decidiu, então, dar metade para os pobres e falar, olha, se alguém defraudei, vou restituir 4 vezes mais. Isso aconteceu quando aquela mulher apanhada em adultério teve uma experiência com Jesus. Filha, vai e não peques mais. Sabe por quê, queridos? Não é possível consumir água suja, pois fatalmente você ficará doente. Você sabe disso. Até se a gente fizer uma analogia do consumo da nossa água. Quando consumimos uma água imprópria, nós adoecemos. Talvez hoje seja o dia de dizer um basta, ou de dar um basta. Chega de viver na impureza, de abastecer sua alma com sujeira, com pecado. Chega! Está lhe adoecendo espiritualmente, só está lhe distanciando do Senhor. Hoje é o dia de dizer, acabou, basta. Jesus tem uma vida santa, pura, limpa, para mim e para você. Jesus oferece aos que creem nele o lavar regenerador do Espírito Santo. Jesus nos oferece uma vida pura. Mas ainda, queridos, não apenas Jesus nos oferece uma vida pura, mas nos oferece uma vida abundante. Rios de água viva. Cristo veio para dar vida plena, abundante e eterna. É interessante que Jesus, quando se levanta e brada em alta voz, ele não menciona aqui um filete de água, um riacho e nem um rio. Jesus fala sobre rios de água viva, que é o resultado da ação do Espírito Santo agindo em nós e através de nós. A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, no Egito. No Egito, é uma região desértica. O rio Nilo é o rio que abastece uma parte do Egito. E 96% das terras do Egito não são cultiváveis. Imagine, 96%. Mas onde o rio Nilo passa, ou por onde o rio Nilo passa, a vida. Aí você passa, eu nunca fui, né? Mas a gente vê na geografia, opa, mas a vegetação. Mas por que a vegetação? Por causa do rio Nilo. Agora, um simples rio faz toda a diferença num território. Agora, imagine rios de água viva. Um simples rio já faz uma diferença, contribui de forma espetacular. Agora, imagine rios de água viva. É isso que Jesus faz em nossas vidas. Jesus oferece vida abundante. Em João capítulo 10, verso 10, diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Mas também tem uma versão, na nova versão transformadora, que diz que ele veio para que tivéssemos uma vida que satisfaz, uma vida plena de alegria. Jesus veio para que tivéssemos uma vida plena, uma vida que satisfaz. Em Jesus, nós encontramos satisfação. Em Jesus, nós encontramos plenitude. Em Jesus, nós encontramos contentamento.
Em Jesus, nós encontramos a paz que excede todo e qualquer entendimento. Em Jesus, nós encontramos abundância. E por último, e não menos importante, quando experimentamos desse Jesus que é fonte de águas vivas, como resultado, como consequência, nós passamos a ser bênção na vida dos outros. Quem é abençoado pela graça soberana de Deus se transforma no canal de bênção para os outros. Lembram da analogia do Rio Nilo? É semelhante a isso. Através de um rio podemos gerar eletricidade, irrigar campos, alimentar animais e pessoas. Mas Ezequiel tem um texto que é muito interessante. É o último texto que eu quero ler com os irmãos antes de finalizar. Veja aí Ezequiel, capítulo 47, versos 6 ao 10. Ou do verso 6 ao 10, melhor dizendo. Ezequiel 47, do verso 6 ao 10. Diz assim: Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Agora veja o verso 9, preste atenção nesse verso. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo que viverá. Pescadores estarão ao lado do litoral, desde Engedi até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Você percebeu que o texto diz claramente que por onde o rio passava, havia todo tipo de animais e peixes. O rio levava vida. Quem crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Assim como o rio. Nós devemos abençoar as pessoas, conduzindo-as a Jesus. Devemos ser bênção na vida dos outros. Devemos ser agentes que levam vida e não morte. Esse Jesus, que é fonte de água viva, ele, nessa noite, nos faz um convite. Esse convite que é universal, porque diz que se alguém tem sede, então esse convite é para o sedento. É aquele que tem água que oferece. É aquele que tem capacidade a trazer ou saciar a sede da minha alma, que está dizendo, olha, está com sede? Eu tenho condições de saciar a sua sede. Mas não apenas esse convite é universal, mas também é feito com grande fervor. Mas também é um convite para um relacionamento real e pessoal. Se alguém tem sede, venha a mim. Não é aderir a um sistema religioso, não é aderir a um sistema de regras,
morais ou a um sistema de rituais ou de ritos. Não. Jesus lhe convida para uma experiência real e pessoal com Ele. Jesus nos oferece uma vida pura, limpa e santa. Chega de água suja, chega de pecado, chega de andar bebendo água lodacenta. Acabou. Jesus nos oferece uma vida abundante. Porque com Jesus sempre teremos motivo para festejar, para celebrar. Jesus nos oferece vida plena que satisfaz. E aí, queridos, quando estamos com Jesus e quando do nosso interior fluem rios de água viva, por onde passarmos, seremos bênção. Talvez essa noite eu e você precisemos dizer para o Senhor: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Tu és o rio, Senhor. Permita que Jesus, que é fonte de água viva, esteja agindo em você e através de você.